Bom, boa noite a todos. Isso aqui é uma satisfação estar recebendo os profissionais de contabilidade da nossa sede, também acompanhando, uma satisfação também estar recebendo todos que estão nos acompanhando via YouTube. Primeiro evento, aliás, segundo evento presencial do CRC, que nós estamos fazendo, nesse retorno das atividades presenciais, especialmente a possibilidade de fazermos eventos de forma segura e controlada. Saudar aqui a doutora Fernanda Pacobaíba, secretária da Fazenda, que gentilmente nos atendeu nesse convite e falar conosco sobre reforma tributária e outros assuntos, que são sempre pautados aí pela classe contábil e que a doutora Fernanda tem tido assim, uma atenção muito grande com os profissionais de contabilidade. Quero fazer esse registro público, sempre que possível faço, da forma como a nossa secretária da Fazenda se coloca em relação aos pleitos da classe contábil. Eu acho que durante nossa gestão, pelo menos a minha gestão aqui, nós devemos ter feito aí vários pleitos à Secretaria da Fazenda e eu diria que 95% dos pleitos foram atendidos. 95%. De forma célere. Os 5 serão hoje, né, doutora? Os 5 que faltam. De forma célere. E isso é muito gratificante ver assim, essa parceria da Secretaria da Fazenda com os profissionais de contabilidade, até mesmo porque os profissionais de contabilidade, eles ajudam também ao Estado e à Secretaria da Fazenda para cumprir a sua missão na arrecadação dos tributos estaduais. Inclusive, eu já aproveito aqui, doutora, para falar também, quando a senhora tiver a palavra aí, pode também nos responder. Tem um pleito que ainda não foi atendido, que a gente está ansioso em que seja atendido, que é um pleito antigo da classe ter uma cadeira no contencioso administrativo e tributário da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. E aí já estou reforçando novamente esse pleito. A senhora sabe que a gente já encaminhou, inclusive de forma escrita para a Cefaz, para o seu gabinete, e também era interessante a sua visão sobre isso, a sua percepção, e evidentemente a possibilidade de atender esse pleito. A gente sabe que necessita de algumas intervenções, inclusive do ponto de vista de legislação, mas tenho certeza que em breve nós teremos uma cadeira também no CONAT. Então é isso, vamos em frente, passar aqui também para o Eliezer, que é o nosso vice-presidente de Relações Institucionais, para ele dar também as boas-vindas à nossa secretária da Fazenda e a todos os profissionais de contabilidade que nos acompanham. Ok, muito bem. Bom, eu acho até que dispensaria uma apresentação mais formal, mas é muito interessante a gente falar um pouquinho sobre o grande currículo, uma parte do grande currículo que a nossa amiga Fernanda tem. Eu vou ler aqui apenas para que vocês conheçam. Essa nossa secretária, ela é doutora em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, ela é mestre em Direito Constitucional pela Unifor, especialista em Direito Tributário pelo IBET e especialista em Direito Empresarial pela Universidade Estadual do Ceará e graduada em Direito pela Universidade Federal do Pará. Então, tem formação em outra graduação pela Academia da Força Aérea, ela é militar da Força Aérea, oficial da Força Aérea, que saiu e está agora na Cefaz, ocupando o cargo de auditora fiscal jurídica da Cefaz. Trabalhamos juntos durante muitos anos, um prazer imenso isso, e atualmente é a secretária da Fazenda desde 2009, e é com imenso prazer que eu apresento você para esse povo que já te conhece e que já te admira, e que a gente tem a honra de ter você e mais diversas outras mulheres que são as grandes timoneiras da administração pública aqui no Estado. Eu já tenho dito isso, doutora Carol, na JUSEC, a doutora Camille Cruz, na PGE, não na frente da PGE, mas à frente da dívida ativa, que tem sido sua grande parceira. A doutora Flávia, na Secretaria de Finanças de Fortaleza. Então, essas grandes mulheres têm sido timoneiras desse processo de administração tributária que tem feito o diferencial. Seja muito bem-vinda a esse evento presencial para esse público que está aqui no auditório do CRC e online para os nossos espectadores, telespectadores do YouTube que estão assistindo
a esse evento, que a gente faz com imenso prazer para todos eles, ok? Boa noite a todas e a todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo o convite feito pelo nosso presidente, Robinson, sempre à disposição. Essa casa aqui eu já tomo por minha, viu, Robinson? Eu me identifico realmente muito com a classe contábil, tenho muito respeito pelos profissionais de contabilidade, por conta, eu diria, dessa parceria que o profissional contábil tem com o Estado e que, sem sombra de dúvida, contribui para a boa sustentabilidade fiscal do nosso Estado, para a consecução das nossas tarefas na Secretaria da Fazenda. Então, fico muito honrada de estar aqui, sempre inteiramente à disposição do CRC, assim como das outras entidades aí de contabilidade, Acontece, SESCAP. Nosso gabinete sempre esteve inteiramente à disposição de todos os senhores, porque são sempre causas legítimas. E são causas que nos forçam, né? Que nos dão uma oportunidade de compreender como que está a dinâmica na vida real dos nossos contribuintes por intermédio daqueles, né, que transformam a linguagem jurídica na linguagem contábil e tornam possível estruturar a administração tributária. Então, muito obrigada, Robinson, aí, pelo convite, sempre à disposição. Agradecer ao meu querido Eliezer também pelas palavras, pela convivência de sempre, por todos as dicas, por tudo aquilo que você contribui, já contribuiu em minha formação e tem contribuído, né? Eu trabalhei com você desde o início, que entrei na Secretaria da Fazenda em 2009, sempre foi uma pessoa da mais alta urbanidade, respeitabilidade, enfim, tem sempre um viés de contribuição. Não poderia deixar de agradecer a todos vocês que estão aqui. Eu acho que é um grande desafio esse retorno presencial, porque nós nos acostumamos verdadeiramente ao virtual, e o virtual ele é muito sedutor, porque ele nos desonera de uma série de requisitos, de transporte, de estacionamento. Então é muito difícil combater, né, ganhar deste virtual, mas eu acho que é super importante essa presencialidade, né? Nós nos conhecermos, tira uma foto, troca um telefone. Eu acho que esse benchmarking também é absolutamente fundamental nesses dias de hoje, tá? Agradecer a Augusta também, que esteve com vocês lá em meu gabinete, sempre uma pessoa extremamente acessível. Para começar com a pergunta do presidente, eu acho que é extremamente legítimo, e pode ter certeza que eu serei uma defensora disso, tá, presidente? Eu acredito, inclusive, na alteração que houve. Ela não foi uma alteração que passou pela célula de consultoria e normas, ela foi, na época eu era chefe da célula de consultoria e normas, ela foi construída no âmbito do contencioso administrativo tributário, e eu já ficava me perguntando o porquê, né, do CRC não ter sido contemplado naquela época, porque eu acho absolutamente justo e legítimo que o contencioso tenha sim assento, que o CRC tenha assento no nosso contencioso administrativo tributário, tá? Acho absolutamente justo e legítimo. Logicamente, a gente vai precisar, como o presidente falou, pensar nessa alteração legislativa, de que forma nós podemos processar ou implementar essa entrada do CRC. Precisa de alteração, né? Precisa realmente o governador Camilo Santana, que certamente é sensível a esse pleito também, não tenho dúvida com relação a isso, dada a importância e a reverberação do CRC. E aí, o que precisar de mim, presidente, eu vou tentar articular para ver de que forma nós conseguimos efetivar. Tem o meu compromisso, tá certo? E aí o convite que nos foi feito hoje, gente, foi para falar um pouco de reforma tributária, eventualmente, presidente, ficar à disposição para o que vocês mais quiserem tratar. Quando a gente fala de reforma tributária, e eu tenho acompanhado assim pessoalmente a questão da reforma tributária nacional desde 2019, quando assumi, já integro e desde o começo integrei a Comissão de Secretários de Fazenda para tratar dessa reforma tributária. E, gente, já dispendi muitas horas da minha vida, às vezes em reuniões, semanas inteiras, num movimento, especialmente que nos foi trazido, né, eu diria, pelo novo governo federal, de que iria fazer as grandes reformas realmente absolutamente necessárias para que o nosso país alcance um outro patamar. Então havia realmente uma efervescência de agora vai, né, aquela frase entre aspas,
Muita gente, logicamente, já vem acompanhando isso aí há 20 anos, e diz, gente, vocês ainda estão achando que isso vai acontecer? Mas isso está naquela categoria das coisas que não, em algum momento elas precisam acontecer, né? E aí eu diria que esse discurso ele veio perdendo força de 2019 para cá. E aí a gente vai passear um pouco, eu tenho muito meditado, né, no porquê que isso não se ultimou ainda. E aí eu estou aqui mais no intuito de provocação com vocês, para nós pensarmos, nós meditarmos sobre se efetivamente nós teremos uma reforma tributária. Por isso que eu coloquei reforma tributária brasileira, teremos uma, né, que é com isso que a gente inicia. Já fiz os meus agradecimentos a todos vocês, aos que estão nos acompanhando nesse momento nas redes sociais. Muito obrigado também. Eu não precisaria, no sentido técnico, a gente poderia passar muito tempo tratando dos sentidos técnicos de cada uma das propostas que aí estão no Congresso Nacional. Isso aí é super simples de vocês compreenderem. Basicamente, nós temos duas grandes propostas, eu diria em termos majoritários, de reformas amplas, que ficaram famosas até, muitos de nós conhecem esse texto. Acho que a questão técnica ela é de menos importância nesse momento, porque o grande problema é nós compreendermos o que é que está por trás dessa reforma tributária, né, para conseguir motivar alguém a empreender esse projeto. A PEC 45, né, de 2019, que é a PEC encabeçada pelo Centro de Cidadania Fiscal, o CECIF, que é um think tank, né, que é composto, patrocinado aí por várias grandes empresas do nosso Brasil, e que, palavras deles, mais ou menos assim, cansadas de toda a burocracia, do tamanho do contencioso, resolveram reunir mentes aí brilhantes do nosso país, Nelson Machado, Eurico de Santi, a própria Vanessa, que estava no Ministério da Economia, moldaram um projeto que visava criar o IBS, que é um IVA nacional. Tá? Essa PEC 45 teve um padrinho muito forte nos idos de 2019 2020, que foi o deputado Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara, e hoje está como relator o deputado Agnaldo Ribeiro, mas que realmente ela perdeu força com a saída do presidente Rodrigo Maia. É nesta PEC 45 que os secretários de Fazenda, fruto desse grupo que eu falei para vocês que integro desde 2019, os secretários de Fazenda apresentaram uma emenda de comissão número 192, que na nossa perspectiva atenderia aos interesses dos estados, né? Porque, logicamente, foi uma proposta das empresas, sob a perspectiva das empresas, justas, dignas, tá? Defensáveis, mas nós acreditamos que precisávamos acrescentar algumas melhorias aí. E o fizemos nessa emenda de comissão 192. Vale lembrar que a PEC 45 ela é uma PEC que unificaria, pretende unificar tributos estaduais, federais e municipais. Okay? Ela tem esse viés. A PEC 110, hoje, de relatoria do senador Roberto Rocha, é um texto cujo relatório ainda não foi divulgado, mas é uma PEC ainda, né, era o texto remanescente do deputado Raul, que virou, né, uma pessoa que realmente investiu muito tempo e tem investido muito tempo, muito engajamento na aprovação da PEC 110, e uma PEC que tem uma vertente que eu diria que é mais ampla do que a PEC 45, que é uma PEC que ela foca na tributação sobre consumo. A PEC 110 ela visa fazer algo realmente no sentido mais reformista de sistema. Mexer não apenas sobre consumo, mas mexe no patrimônio, mexe em PVA, enfim, ela traz outras peculiaridades. Logo depois, e aí tem uma fala do ministro Paulo Guedes, que eu sempre achei essa fala meio psicodélica, assim, tinha uma coisa de um acoplamento. Eu ficava, quando ele falava que tinha um tributo que ia acoplar no outro, esse verbo na minha cabeça, eu pensava numa nave espacial que vinha de cima e dava uma volta. Porque o governo federal, na verdade, sempre defendeu fazer a reforma ampla em 2 tempos. Aí ele disse que faria um primeiro tempo, depois o segundo vinha e acoplava. Mas sempre naquela coisa, vamos entregar na próxima semana um texto, próximo mês o texto sai. E efetivamente demorou, findou muito para esse texto ser finalizado. E, enfim, ano passado foi encaminhado aí o projeto de lei complementar criando a CBS,
na verdade é uma contribuição sobre bens e serviços, algo que gerou muito constrangimento na parte dos estados, porque para a gente foi uma invasão muito clara na tributação sobre consumo, que é a joia da coroa dos estados e dos municípios no tocante ao ISS, e que gerou uma discussão muito grande. Logo depois, o governo federal manda uma alteração de imposto sobre a renda e a gente percebeu uma construção. Hoje, a gente vive num debate de narrativas, né? E a grande narrativa com a alteração do IR era: aqui está a reforma tributária do Brasil. Eu sempre gosto de dizer que a reforma que o governo federal pretende com o imposto sobre a renda, nós precisamos ter muito cuidado ao chamar isso de reforma tributária. Isso não é reforma tributária, tá, gente? É uma micro-reforma no imposto de competência da União. Contudo, os estados se manifestaram de forma veementemente contra, por um motivo muito simples. Todos nós sabemos que uma parte expressiva da arrecadação do imposto sobre a renda, do IPI, é uma parcela que precisa ser compartilhada com os estados e com os municípios. E aí o governo federal fez esta grande reforma, mas na perspectiva dos estados, e isso que eu estou falando está formalizado em carta do secretário de Fazenda por meio do Concefaz, a conta veio para os estados e os municípios pagarem. Então, realmente, houve um embate muito sério. Havíamos criado um consenso no texto inicial. Quando a gente viu a aprovação dos destaques na Câmara dos Deputados, vimos que a história reverteu e a conta realmente ficou para os estados e municípios. E aí você fica imaginando como é que nós podemos admitir uma reforma tributária para tirar dinheiro dos entes que atendem a população, especificamente com saúde, com educação, grande parte da população, tá, gente? E que atende a população no tocante à segurança, com todos os desafios que nós sabemos hoje, que é fazer segurança pública no nosso país. Então, nós não aceitamos, isso tem sido um embate, a proposta agora segue no Senado Federal, mas ela tem um parecer, uma manifestação desfavorável dos estados, se forem mantidos os patamares de perda. Infelizmente, nós não suportamos uma perda de 19 bilhões de reais. Tá certo? E aí, assim, o que é importante? Algumas perguntas a priori, eu acho que elas sempre faltaram nesse discurso de reforma tributária e eu sinceramente, eu participei de absolutamente tudo, presidente, que me foi oportunizado em reforma tributária. Já dei palestra que cansei, né, de tanto que a gente já falou e já repetiu. Mas me parece que o Brasil não chegou a um consenso do porquê nós queremos uma reforma. E é isso que eu vou tentar falar um pouco para vocês. Me parece que está numa conversa em que as pessoas não conseguem dialogar para aparar determinadas arestas e aí vira uma novela. É isso que eu vou falar um pouco. Eu jamais vi o ser humano na centralidade dessa reforma tributária, nenhuma vez, tá, gente? Sempre a reforma tributária ela tinha um foco em simplificação, nisso, naquilo, em padronização, em redução da burocracia, mas quando se fala em reforma tributária, eu não estou falando só de ICMS, a gente está falando de impactar a vida das pessoas, e isso nunca esteve. As primeiras palestras que eu comecei a tratar de reforma tributária e desigualdade, parecia que eu estava falando de uma coisa de outro planeta, como se nós fôssemos a Finlândia ou a Noruega e não tivéssemos, né, um monte de gente que nós precisamos realmente olhar e ter uma resposta no sistema estruturada para transformar a vida daquelas pessoas. Algo que foi uma palestra que dei também com o pessoal do STF, que era a questão da Agenda 2030, que eu trago aqui, inclusive. Em nada, eu nunca participei jamais de nenhum fórum em que nessa reforma tributária nós tratássemos, por exemplo, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses são os paradigmas que estão sendo levados em consideração por todas as democracias bem estruturadas do nosso planeta, gente. Erradicar a pobreza, enfim, saúde e bem-estar, fome zero e agricultura sustentável, parcerias e meios de implementação, paz, justiça e instituições eficazes, água potável e saneamento, educação de qualidade,
esse não foi um ponto tocado. Nós ainda estamos nessa discussão, muito contaminados no processo e não no produto. Ainda estamos muito contaminados com uma mentalidade que eu diria que é pós-revolução industrial, meio maquinária. Nós não enxergamos, é impressionante como nós não temos um paradigma ainda estruturado de visão para enxergar cada um de nós nesse processo. E aí, eu venho falando, presidente, há algum tempo, nós ainda estamos numa crise provocada por esse coronavírus. Ainda estamos. Tem sido uma crise extremamente desafiadora para qualquer um de nós. Mas eu tenho a ligeira impressão, eu tenho a intuição, melhor dizendo, de que o que nós passaremos com as crises ambientais vai colocar no chinelo a crise do coronavírus. Ou nós passamos a adotar um novo paradigma eu diria, de relacionamento, de forma de viver, de interagir, ou então o nosso futuro será catastrófico. E aí será perene, porque o coronavírus, ele vai ter um início e, se Deus quiser, já já ele vai ter um fim. Agora, as crises ambientais, muitas delas são irreversíveis. O Brasil é um dos palcos mais, eu diria, cobiçados e aguardados no tocante à questão ambiental no planeta. E qual a oportunidade que nós estamos desperdiçando em não tratar seriamente esse caso? A questão ambiental é tratada como uma questão de menos importância, como se fosse uma questão que não precisa ser levada em consideração, quando ela representa a nossa própria necessidade de estarmos aqui. E aí, muitas dúvidas, muitas exclamações, e eu digo que reforma tributária virou série da Netflix, tá? Então, assim, é daquelas séries super longas, né? Então, ela já está na 10ª temporada, com 50 capítulos, e eu queria perguntar, por que tantos capítulos? Porque tem uma pergunta que a gente parece que não acertou ainda. Por que normalmente um ser humano age? Por que nós costumamos agir? Normalmente, por sermos seres racionais, toda a nossa ação ela está basicamente motivada por ganhos. Olha, estar aqui sentado, eu ganho mais do que estar em pé? Ah, eu ganho. Então, será que eu ganho mais estando em pé, porque eu vou ter mais visibilidade, vou conseguir me... Enfim, tudo aquilo, todas as nossas escolhas estão basicamente premeditadas a um ganho. Por que a reforma tributária até hoje ela não saiu? Certamente porque alguém está mais ganhando com o sistema, com o status quo que tem hoje, do que perdendo. Quando esse jogo virar, e aí a gente precisa saber quem é esse alguém. Quem são essas personagens na história? Para você ver um monte de gente falando aqui, aquilo dali é absolutamente necessário, que isso vai melhorar o ambiente negocial do país, que sem isso a gente não vai voltar a crescer e a coisa simplesmente não sai. E aí eu trago alguns personagens. O personagem número 1 da nossa série do Netflix são os empresários, né? Os nossos contribuintes CMS, as empresas. O que é que elas perdem com a reforma tributária? O que é que elas ganham? E aí eu já fiz esse exercício lá em casa. Eu peguei uma folhinha e botei, para cada um dos personagens meus aqui, botei perde e ganha. Para eu tentar compreender por que eu estava nesse processo achando totalmente sem sentido, porque nada sai do canto, né? E aí, uma primeira separação, que eu acho que é muito nítida no universo dos contribuintes, a gente precisa separar de quem que a gente está falando. Porque tem uma celeuma muito grande nessa reforma ampla entre os contribuintes que são tributados pelo ICMS, que normalmente já suportam alíquotas mais pesadas, e os contribuintes, por exemplo, tributados pelo ISS, que tem uma tributação que aí, eu estou falando aqui, tem várias teorias que rechaçam essa minha fala, de dizer que não é uma tributação mais baixa, porque eles não têm crédito e etc. e tal. Mas, eu diria, as entidades representativas dos setores de serviço têm se manifestado muito desfavoráveis ao avanço da reforma tributária ampla. E me parece que eu acho que o quanto dessa carga tributária pode ser algo que seria definidor. Quando a gente olha na perspectiva dos empresários, eu comecei a fala dizendo que a PEC 45 foi financiada, ninguém sabe o que cumprir, não aguentam o contencioso mais extraordinário do planeta, que é o nosso, de 5 trilhões de reais. Só que elas são empresas que a gente não pode tomar as empresas do Brasil pelas empresas que estão
bancando o Cecif, né, que estão patrocinando o Cecif. Ali você tem grandes grupos, muitos grupos de alcance internacional e que já estão inseridos numa toada de accountability, de boas práticas, de conformidade por conta desse cenário internacional que as colocam num patamar totalmente diferenciado da maior parte das empresas do Brasil. Empresas, e o Brasil hoje tem um movimento muito forte de empresas fazendo IPOs, abrindo ações, buscando investidores. Muito dificilmente você vai ver uma empresa dessa, gente, entrando no esquema de sonegação. Porque quem vai julgar é o próprio acionista. Na hora que a ação dela perder 50%, é nocaute. Ela está fora do jogo. Então, elas já precisam estar num outro patamar de confiabilidade. Para elas, o que é importante? É ter segurança. Eu sempre digo que o problema da carga tributária não é ela ser alta da perspectiva do empresário. É ela ser insegura. É ela ser alta, vai chegar um auditor e dizer, não é só isso não, tem que pagar mais. Aí lavra uma auto-infração. Não, ela é alta, mas chega um consultor e dá um parecer com uma interpretação totalmente diferente que a empresa tinha e que deixa ela vulnerável. Essa insegurança tem um custo muito elevado. Essa quantidade de legislações que nós temos, que realmente geram uma complicação muito grande. Mas você tem um patamar de empresas que busca essa conformidade. Já tem outras empresas que têm outra perspectiva, e aí eu gostaria, não vou fazer minhas as palavras do ministro Paulo Guedes. Quando falou, né, que o grande mal do empresário era o próprio empresário, né? O problema da indústria é a própria indústria, acho que ele estava criticando a indústria à época. Nós ainda temos, né, diversos setores empresariais que estruturam o negócio e não conseguem enxergar o negócio dele, por exemplo, sem benefício fiscal. Que não consegue enxergar o setor dele, por exemplo, sem um quanto de sonegação, que estrutura o negócio com base, muitas das vezes, na sonegação. Nós temos empreendido ações muito sérias de combate a devedores contumazes, que são aqueles que estruturam o negócio com base nisso. Essas empresas, que aí eu acho que é uma mentalidade tacanha, mas é esse mundo antigo que a gente não consegue se afastar dele, porque o novo para a gente ainda está muito longe, a gente não consegue enxergar. Mas isso tira a produtividade do país, isso gera uma ambiência ruim, isso faz com que a empresa, a médio e longo prazo, ela não vai ter sustentabilidade, ela não vai crescer. Mas às vezes esse empresário não consegue enxergar isso. Ele se acostumou com aquela dinâmica de procurar o benefício, de procurar a legislação só para ele, de procurar um jeitinho. O patrimonialismo está bem estruturado no Brasil, ainda de uma forma muito viva. E aí, logicamente, um traço, que vocês vão ver que essa palavra vai acompanhar todos os meus slides, uma desconfiança latente dos empresários com o fisco, dos empresários uns com os outros, dos empresários com os contadores, porque hoje a palavra que nos define enquanto sociedade brasileira se chama desconfiança. E é a pior palavra quando se fala em tributação. Diversos estudos de universidades renomadas já demonstram que quanto maior o grau de confiabilidade de uma sociedade, quanto mais nós temos confiança, seja nas instituições, seja uns nos outros, melhor a performance de arrecadação. E nós estamos num patamar de desconfiança jamais visto na história do nosso país, desde que começaram a avaliar a confiança das pessoas. Personagem 2 da nossa série do Netflix, os poderes. Na verdade, eu tinha colocado aqui os governos. Mas a perspectiva que eu quero trazer para vocês não é só de poder executivo. Qual é o custo para o poder legislativo? O que é que o legislativo ganha e o que é que o legislativo perde com a reforma tributária? Como que ficam os interesses, com todos os grupos de interesses, os lobbies que a gente sabe que acontecem no poder legislativo? Como que fica, eu diria, otimizar ou chegar num consenso com relação a esse texto? Então, quando a gente está falando de poder, basicamente eu estou falando aqui de poder legislativo e de poder executivo. O judiciário viria num outro momento, né? Mas hoje nós temos uma relação, especialmente no âmbito dos executivos, e aí executivo federal, estadual e municipal, que é uma relação de competição que
que está no acirramento que talvez jamais tenha sido visto dessa forma. Nós temos uma relação que é União versus Estados e União versus municípios. Todos contra absolutamente todos. Nós desconfiamos da União, a União desconfia dos Estados, os Estados desconfiam dos municípios, o município desconfia dos Estados, da União, de absolutamente tudo. Ninguém confia mais em ninguém. Isso é péssimo no sentido institucional. Isso não nos aproxima para construirmos um diálogo e tentarmos empreender as grandes mudanças que nós precisamos. Nós precisamos sim de um ambiente de relação em que estar juntos, ainda que por meio de uma coordenação, signifique somar forças. Mas hoje, para um ente aparecer, ele precisa derrubar os outros. Isso não existe, gente. Então, de que forma nós conseguimos nos manter enquanto federação com laços tão desestruturados? E aí, logicamente, nós temos uma crise federativa, talvez com níveis de agressividade jamais vistos, mas é uma crise federativa, gente, que impacta as nossas vidas, impacta a vida das pessoas. Não sei se vocês têm percebido nessa crise, e a Secretaria da Fazenda, graças a Deus, ela ocupa um espaço no nosso estado, né, na nossa cidade de Fortaleza, que é uma zona baixa, né, no centro da cidade. É uma zona que tem muita gente pobre ali, que vive naquele entorno da Secretaria da Fazenda. Tem aumentado a quantidade de pessoas ali, gente. Tem aumentado vertiginosamente. Pessoas passando por dificuldades. Qualquer um de nós aqui, nesses semáforos nossos aqui, dos bairros que a gente costuma frequentar, se for um bom observador, se for uma pessoa com um mínimo de sensibilidade, vai ter visto a dificuldade. E talvez a situação ainda piore. Né? Nós temos aí um panorama para 2022 em termos de crescimento econômico que já foi revisto para baixo de 2%. Com a crise hídrica, talvez uma crise elétrica, enfim, como que a gente vai dar resposta para tudo isso? Logicamente, essa crise federativa, ela vem também, ela é gerada, ou ela gera esse desequilíbrio das arrecadações. Hoje você tem a União com 68% da arrecadação do nosso país. O dado é da Receita Federal do Brasil, gente, está lá no site da Receita. E você tem 20 e poucos % para os estados, outros 20 e poucos % aí para os municípios, quase 20%, mas você tem uma discrepância muito grande com relação às atribuições de papéis. Isso precisava ser muito revisto. Por quê? Porque nós nos acostumamos com o federalismo, que ele é muito centrado na União e que gera o quê? Os favoritismos que nenhum de nós, enquanto cidadão, quer. O ente precisa se envergar e pedir dinheiro para o ente central. O munícipe precisa se envergar e pedir dinheiro para o ente estadual. E aí, como que são essas tratativas? A gente tem visto cenas de horrores na nossa República com relação a isso. Por que não rediscutir o tamanho de cada um dos entes e promover uma distribuição mais equilibrada desse conteúdo arrecadado por cada um? Falta de coordenação é para dizer o mínimo, né, gente? E eu diria até uma falta de profissionalismo. Então, nós chegamos num nível que fica muito complicado você até saber qual é seu papel diante eu diria, dessa impossibilidade de se enxergar um horizonte no sentido de construção. Então, realmente, não é dos ambientes mais favoráveis para se empreender uma reforma tributária, que é algo super sério e que precisa de muita conjugação de esforços. A desconfiança absolutamente recíproca. Isso aí é unânime entre os entes. Personagem número 3, as corporações. E aí, quando eu estou falando de corporações, eu não estou só falando de fisco, tá? O fisco é uma corporação que tem uma cultura extremamente forte, os servidores fazendários têm uma cultura própria. Como que fica esse novo papel do servidor, que talvez não vá ser tão necessário, e tomara que não seja. Eu gosto de defender que a tributação, para ser boa, ela não era nem para ninguém perceber que estava sendo tributado. Quando a gente faz esse esforço todinho para tributar já é um ato
inglório, você invadiu o patrimônio da pessoa, e você ainda quer que ela faça um esforço hercúleo para cumprir aquela obrigação, é sinal que o nosso sistema está falido. E nós sabemos que temos dos piores sistemas tributários em termos de obrigações acessórias do planeta. Isso aí, o Doing Business já traz isso para a gente. Agora, nós temos as corporações, os contadores são uma grande corporação implicada nessa reforma tributária. Qual que vai ser o novo papel desse contador? Será que vai ser substituído pelas máquinas? Eu tenho certeza que isso deve ser uma angústia que também, a gente escuta isso muito na Secretaria da Fazenda, né, no tocante a esse novo papel, assim como dos advogados, como que vai ficar essa questão da interpretação da norma e tal. Mas é algo que precisa ser levado também em consideração, no sentido de que a gente qualifique o papel desses atores, que são atores fortes, são atores importantes, mas que certamente, talvez, muitas das coisas que a gente tem feito, gente, não agrega valor para ninguém, não gera valor humano, não torna a gente melhor, não torna esse mundo, às vezes é só burocracia absolutamente desnecessária. Será que a gente ia ser menos feliz se a gente, né, conseguisse fazer as coisas de uma forma mais objetiva? Eu acredito que nós seríamos mais felizes. E a quarta personagem. E aí eu trago uma cena chocante, daqui a pouco eu suavizo um pouco, mas a quarta personagem na nossa série Netflix é o cidadão. É essa pessoa que ao final vai suportar tudo aquilo que a gente está dizendo, que é quem vai estar suportando essa carga tributária. Aqui um irmão nosso, um brasileiro, num lixão, numa realidade que ainda convivemos, porque o Brasil, presidente, ele consegue congregar problemas do século XIX que ainda não foram resolvidos. Nós somos um país que ainda não fez saneamento. Saneamento na Europa, desde o século XIX, está resolvido. Nós estamos no século XXI com problemas do século XIX. Níveis de desnutrição e de fome absolutamente inaceitáveis. Para um país que é o celeiro do planeta, como é que a gente convive com isso? Como é que a gente consegue dormir enquanto, né, população, enquanto, eu diria, mentes, aqui a gente está falando da nata da sociedade, né, gente? Nós somos uma elite intelectual. E como é que a gente fica muito bem com a realidade, estado do Ceará, para a gente falar de casa, 9 milhões de cearenses, 4 milhões vivem abaixo da pobreza, 1 milhão e 200 vivem abaixo da linha da extrema pobreza. Então, assim, é muito importante a gente perceber esse humano, que eu não vejo ele na reforma tributária, mas a gente saber impactar ele nas nossas decisões, nas nossas, eu diria, na nossa lide diária, perceber de que eu não acredito que esse planeta nós teremos ainda qualquer lampejo de felicidade, para falar uma palavra soft, para falar algo que é humano e que acho que todos almejamos, enquanto tiver gente numa situação dessa. E mais, segundo dados da ONU, a pobreza está mais concentrada nas crianças. As nossas crianças aí no planeta Terra, tá, gente? A pobreza nos países que têm extrema pobreza, ela é mais concentrada nas crianças. Como é que nós queremos impactar realidades, mudar, falar em mundo novo e etc e tal, se as nossas crianças não têm acesso a nada? E mais, dados, eu tive em Harvard fazendo curso de liderança executiva para desenvolvimento da primeira infância. A criança ela tem um gap de desenvolvimento, que se você perde aquele gap, muito dificilmente ele vai ser um adulto que você vai conseguir transformar ainda em termos intelectuais, mentais. Esse espaço dos 0 aos 6 anos é um espaço absolutamente fundamental. E isso não é lorota, isso aí, país sério como Singapura, o ministro da Educação, o ministro da Fazenda se enverga para o ministro da Educação. Todas as decisões de educação são tratadas diante de todos os ministros, e eles precisam se envergar diante daquele que é o mais importante em termos institucionais, porque ele transforma. Então, falar de humano é falar de tributação. Não é coisa de menino, ou de mulher, ou de assistente social, ou disso, e a gente acaba, nessa racionalidade nossa, desqualificando todo esse discurso. Isso é muito importante a gente saber. E aí, esse cidadão, o que é que ele perde e o que é que ele ganha? A gente precisa analisar. Só que, veja, não me parece que essas perguntas, elas interessam para a gente, não. Esse personagem Netflix a gente tirou do script. Não, ninguém quer escutar ele. Tá certo? Quem fala são as empresas, quem fala são os secretários de fazenda, quem fala são os servidores fazendários, os contadores, mas cidadão, muito dificilmente você vai ver isso nessa reforma tributária ou em qualquer debate, enfim. Alguns movimentos têm
pulsado aí no Brasil, tá? E aí a carga tributária, a quem interessa ser alta no consumo. Nós temos, segundo os dados da OCDE, a segunda mais pesada carga tributária sobre o consumo do planeta. Nós só perdemos para o Chile. A quem interessa essa carga tributária sobre consumo? Vamos raciocinar. Porque é uma carga perturbadora. Porque é uma carga que vai, todos nós sabemos que quem mais paga tributo no nosso país proporcionalmente são as pessoas de mais baixa renda. Cadê a tributação sobre patrimônio? Cadê a tributação sobre jatinho? Cadê a tributação sobre iate? Entra na cabeça de quem que um cara com uma moto, sei lá, de 10 mil reais vai pagar IPVA, de 5 mil reais, de 6 mil reais, paga em não sei quantas parcelas, com o maior sacrifício, ele vai pagar IPVA, a pessoa que tem um jatinho, um avião, não paga. Entra na cabeça de qual ser humano? Isso é ridículo, gente. Então, assim, essa carga tributária sobre consumo, ela não está aí errada, não. Ela tem uma razão de ser, não sejamos inocentes. Para muita gente é importante você não observar patrimônio, não ver a quantidade, né, de pessoas que têm altíssima renda. Só que nós estamos vivendo num extremismo que é inaceitável. Isso não está na pauta. Garanto a vocês que não está na pauta. E aí por que é que nós não conseguimos pensar no sistema como um todo? Porque a nossa racionalidade, a nossa retórica, a nossa forma de enxergar o mundo, ela é moldada pela nossa cultura. Nós somos seres localizados no tempo e no espaço, gente. Então nós precisamos estar muito atentos a tudo aquilo que a gente vem guardando, o que a gente vem repetindo, o que as pessoas falam e etc. e tal, que moldam a nossa forma de pensar. Então eu acho que é muito importante essa reflexão, porque a velha mentalidade não vai servir. Essa mentalidade aqui, cartesiana, binária, resolve os problemas de forma simples. E eu deixo para vocês a sugestão do livro A Liderança no Fio da Navalha, do professor Heifetz, é um professor de Harvard, que vai tratar das transformações, das mudanças adaptativas. Nós vivemos em um mundo em que as lideranças são chamadas a ocupar um outro papel. Nós não temos mais respostas binárias, retas, para resolver os problemas que caracterizam os nossos tempos. Não existe mais uma resposta. Resposta técnica, é assim ou é assado. Não resolve os problemas do mundo de hoje. Como conviver, como refazer o equilíbrio federativo no Brasil. Isso não tem uma resposta pronta. Isso não é simples. Isso vai requerer um mindset, totalmente diferenciado, 1000 estratagemas, possibilidades de diálogo, escutar atores implicados, tudo isso está sendo remodelado. E aí, para finalizar, reforma tributária, teremos uma. Todas essas implicações são minhas aqui, muito minhas. Hoje, meditando, o que é que eu ia falar para vocês? Não me parece que hoje nós tenhamos, o atual governo federal tenha capital político importante para mobilizar uma reforma ampla nesse momento. Por todo esse contexto, né? Tem um contexto difícil economicamente, um contexto institucional muito difícil, um contexto político nem se fala. E para empenhar, para gerar esse engajamento, não sei, o senador Roberto Rocha tem sido um gigante com essa PEC 110, gente, em termos de coordenação, de diálogo. Gente, ele tem tido um papel fundamental. Vamos ver se ele vai ter, né, uma capacidade de mobilizar, porque a reforma tributária não sai sem a União, é óbvio, para conseguir empreender. Não me parece que haja um alinhamento das nossas elites, né, quanto ao cabimento da reforma e quanto ao abandono de velhas práticas. Nós precisávamos colocar tudo na mesa para dar a cada um o que é seu, isso é medida de justiça. Quem pode mais deve pagar menos, quem pode menos deve pagar menos. É exatamente o contrário que nós fazemos no nosso país hoje. Exatamente o contrário. Não me parece que o ser humano esteja no centro das decisões, na verdade acho que nunca estiveram no nosso país, mas ainda assim há de haver esperança. Porque enquanto eu acredito muito que essa confluência, ela virá.
A gente escuta muita coisa boa também, muita gente com ideia inovadora, muita gente que está cansada do velho sistema. Acho que a pandemia mexeu um pouco nessa forma como a gente lida com esse material, a forma como a gente vê o mundo, como a gente vê as nossas perspectivas de vida, o que é que significa a nossa existência, que país que nós queremos. Eu acho que tudo isso está meio mexido na gente. Eu acho que a gente tem a... Beber água. E eu acho que a gente tem a ambiência necessária para empreender essas reformas. Secretária. Pois não. Eu vou te interromper um minutinho, Pois porque aí não, é bom que você tomar um pouco d'água. Eu tenho alguns avisos aqui para dar para o pessoal que está na internet nos ouvindo, nos vendo nesse momento. Nós estamos com 102 pessoas, mas já tivemos mais de 110. Muita gente está entrando e saindo. E duas coisas, um aviso. Nós vamos disponibilizar daqui a pouco um formulário para que as pessoas que estejam no YouTube preencham para que possam receber o certificado. Tem todos os dados lá que a pessoa vai preencher para poder receber o certificado. Tem muita gente que deseja esse certificado. Quem estiver lá e quiser esse certificado, preencha esse formulário que vai estar disponível daqui a pouco. Os que estão presentes também, que se inscreveram, vão também receber, porque recebe através do e-mail esse certificado. Tem diversas perguntas aqui. A gente pode começar a fazer as perguntas antes de você concluir? Pronto. A gente pode fazer após você terminar. Então, tem várias perguntas, algumas no tema e outra que as pessoas estão muito curiosas com algumas indagações que querem fazer para a secretária, tá certo? Então, tem várias perguntas aqui. Ainda tem gente fazendo mais perguntas e a gente vai fazendo ao longo do tempo. Pode concluir que a gente vai fazendo as perguntas, ok? E aí, voltando aqui para a gente finalizar, de fato está acabando mesmo. Acho que está faltando projeto, está claro, né, aqui? Pronto. Tem uma frase do Pequeno Príncipe que diz: é preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. A gente tem que ver o que é que a gente pode dar hoje, né? Nesse sentido dessa reflexão, no sentido dessas transformações que a gente está precisando fazer no mundo. Porque certamente o passado é uma roupa que não nos serve mais. Talvez seja o maior lamento, a maior dor de todos nós. Nós construímos toda uma estrutura psíquica, emocional, familiar, relacional, de trabalho com base no modelo que não se sustentará nos próximos anos. E a gente vai precisar romper de forma muito radical com tudo isso. Isso dói, porque isso é negar os pais, os professores, todo o conhecimento, porque certamente a característica mais importante para os próximos anos vai ser o desaprender. A gente está nessa confluência, nessa nova identidade. E aí abandonar dói, mas precisa ser feito. Dói mais ficar da forma como está. Mas bora para frente, porque não adianta olhar para esse passado no sentido de lamúria. Precisamos construir sim, e quem são os chamados somos nós. Não tem como terceirizar, tá bom, gente? E aí eu só finalizo agradecendo mais uma vez nosso presidente, agradecendo a Eliezer, agradecendo a todos vocês presencialmente, agradecendo os que nos acompanharam virtualmente, como sempre, me coloco inteiramente à disposição. Bom, agora eu vou para algumas perguntas aqui. Tem algumas, você disse que não fugia de perguntas nenhuma, mas tem algumas perguntas aqui que eu vou fazer. Muita gente, muitos dando os parabéns para você, pelo seu brilhante desempenho, palavras sábias, a Tássia Ferrer está dizendo isso. Tem aqui o Aloísio Sampaio, está fazendo uma indagação um pouco mais forte na questão das despesas. Ele diz o seguinte: sobre o ICMS, o que está sendo feito para reduzir o custo do Ceará? Pois, afinal de contas, muita coisa gira em torno disso.
O que o Estado está fazendo em relação a isso? É uma pergunta, se você quiser responder. Gosto demais dessa pergunta. Primeiro, tem um ranking, gente, que algumas pessoas perguntam, vem cá, por que esse sucesso no Ceará? O Ceará é um case de sucesso hoje em termos de sustentabilidade fiscal no país, você sabe, né, Elias? Isso não é de hoje, tá, gente? Então, isso aí vem não é mérito da Fernanda, eu só estou dando continuidade a algo que já virou cultural no nosso Estado. E aí, existe um levantamento que foi feito em todas as unidades da federação sobre o custo de cada um dos poderes, poder executivo, com toda a área administrativa, poder legislativo, poder judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública. O Ceará, ele está no ranking nas posições, lá embaixo, né? Porque vem do custo mais alto para o custo mais baixo. Em praticamente todos os rankings, o Ceará está entre os 5 mais baixos, quer dizer que tem menor custo. Eu não estou com essa frase querendo justificar que não significa que não tenhamos coisas a melhorar. Mas no tocante à questão de despesas, o Estado do Ceará, esse modelo inclusive agora, gasto com o pessoal do Ceará, nós baixamos de 40% da nossa receita corrente líquida. Agora, cuidado, porque tem umas frases, é o que eu digo, a melhor coisa de ser humano é se tornar humano, é se tornar consciente, porque senão a gente fica repetindo. E hoje, questão de fake news, gente que não pensa é uma coisa extraordinária. Quando a gente pega, por exemplo, quais são as 3 grandes secretarias que impactam despesa em qualquer unidade da federação? Você pega qualquer uma. Só são 3. Quais são as grandes secretarias? Só são 3. Segurança, saúde e educação. E aí essa saúde, a gente está falando do sistema, do SUS, hoje, que tem um caráter de universalização. A gente está falando da educação, que na parte dos estados atende aí os nossos meninos, né, ensino fundamental e médio, né? E a gente está falando de uma segurança com todos os dramas que nós temos hoje de segurança no nosso país, tá, gente? Nós somos um país com índices de segurança ainda que são equiparáveis muitas vezes a guerras. Morre mais gente no Brasil do que em guerras que a gente está vendo, guerras, né, declaradas em alguns países do planeta. Essas 3 grandes secretarias são secretarias intensivas de quê, gente? De mão de obra. Como é que você vai dar aula? Como é que você vai impactar a vida dos meninos, tá? Se não tiver a professora na sala de aula, a merendeira, não sei quem mais, a diretora e isso e aquilo. O médico que vai atender, a enfermeira, a assistente social, o fisioterapeuta e não sei quem mais. O policial, o coronel, o soldado, o cabo e isso. São secretarias que têm muita gente. Aí as pessoas às vezes vêm na crítica, quero repetir, né? Eu pago imposto, só vai para salário de servidor público. Gente, eu tenho esse dado aqui do Ceará. 70% dos servidores no estado do Ceará ganham até R$5.000. 70%. A grande massa de servidores no Ceará ganha um salário que é até R$2.000. Só que as pessoas gostam, né? Aí tomam, a gente vai repetindo que são os mega salários. Vamos dar um zoom na situação? Porque é importante a gente ser inteligente, ter uma discussão qualificada. Para não dizer que a arrecadação do tributo está indo para salário de servidor. Eu não tenho constrangimento nenhum de tratar disso, mesmo sendo servidora, porque eu gosto de transparência e a gente mostra o dado. Então, se a gente quer, e o Ceará, gente, deveria impactar mais a vida das pessoas. Nós precisamos lutar para que o nosso estado impacte mais a vida das pessoas. Está aí um movimento abrindo mais 200 escolas, mais não sei quantos raios. Isso vai exigir o quê, gente? Gente! Nós ainda não estamos num patamar em que tudo isso acontece apertando um botão, uma máquina dando aula, ou, sei lá, um drone andando pelas cidades, e que você, mesmo quando nós estivermos, vai ter gente no background. Gente, ser humano ainda é o grande capital transformador das realidades. Se nós temos 4 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, essas pessoas têm necessidade de outras pessoas que as ajudem em alguma medida. Educação, que já é uma prioridade no estado do Ceará, eu acho que ela precisaria dobrar para a gente alcançar um outro patamar de primeiro mundo. Nós temos índices no Ceará que são extraordinários, tomado o contexto do Brasil. Mas o Brasil tem das piores avaliações do PISA, que é um exame internacional que é feito com os nossos alunos.
Então, nós estamos a anos-luzes de melhorar. Está claro? Então, eu acho que, Tá perfeito. no tocante à Tem- despesa, eu tem acho que várias precisa outras, tratar eu- com... Eu vou resumir, porque tem várias outras. Pois não, diga. Muita gente concordando, tem um... E assim, aliás, só para O Daniel. reiterar, não significa que a gente não deva sempre estar tentando, onde é que pode reduzir custo, onde é que pode racionalizar. Gente, isso deve ser, é matéria do dia, certamente. Ok. Daniel Berigri Matheus Figueira, ele está dizendo o seguinte: a crise ambiental essa é uma constatação, relacionada diretamente com a ignorância humana e a ambição pelo crescimento sem importância com o futuro do planeta. É uma constatação dele e vai na linha do que você falou sobre o meio ambiente. Aí temos aqui uma pergunta. É muita gente aqui dando os parabéns para você, muita gente. Depois você vai ver aqui os comentários que vão ficar disponíveis. Aloysio Sampaio, foi essa que ele já perguntou. Espera aí. Estão falando que a política entranhada na economia tem prejudicado essa aprovação e a governabilidade por conta disso, mas não dá para fugir, porque a política e a economia elas são sempre juntas, né? Não tem como. Tem a pergunta... Tem uma pergunta recorrente, que foi feita várias vezes. Cadê o resultado do concurso? Eu sabia que os concurseiros iam estar aí, viu? Assim, nós tivemos uma dificuldade junto à Sebrae de formatação, gente, na forma como a gente vai disponibilizar, né, a lista dos candidatos e notas dos candidatos aprovados. Foi só esse detalhe. Enfim, os dados já estão estruturados, a gente está tentando finalizar hoje. Chegamos a um formato, como é que a gente vai disponibilizar, porque estava por nota e tem que ser por ordem alfabética, é só isso, tá? O que é que nós tentamos? A gente está numa corrida desde o final de semana, foi direto junto, batalhando com isso aí, porque parece um detalhe, mas a Sebrasp também tem enfim, ela tem prazos, quando você interpõe uma dificuldade dessa, precisa refazer, são pelo menos 3 dias úteis, entendeu, Eliezer? Então, isso deu um problema. Nós estamos tentando publicar até sexta-feira. Eu sou otimista, eu acho que amanhã sai. Opa! Bom, antes de fazer a pergunta, registrar aqui a presença do Daniel Salles, que é o presidente da Acontece, está ali que eu não tinha registrado ainda, do Kilder, nosso conselheiro, não falta uma, sempre presente, né? Bom, a minha pergunta é polêmica, né? Eu já vi, até você respondeu já, mas o pessoal sempre fica colocando, com relação à proposta de zerar os impostos dos combustíveis, né? Que inclusive agora em Minas, eu acho que foi em Minas, né? Acabaram fazendo isso e lá tem problemas fiscais muito, assim, de equilíbrio fiscal muito forte. É um estado que sempre teve... Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, desculpa, falei em Minas, foi Rio Grande do Sul. Mas não zerou não, ele só baixou. Baixou, né? Que é um estado que tem muita dificuldade de se autossustentar, né? Não é de hoje, há muito tempo. Diferente do Ceará, que é historicamente, vamos dizer assim, sempre foi um estado muito equilibrado, mesmo mudando os governantes, o Ceará sempre tem mantido uma cultura, né, de equilíbrio fiscal que garantiu, vamos dizer assim, o Ceará ser um estado muito respeitado, com muita credibilidade, até hoje. Então, eu queria que você falasse sobre isso, porque também é uma coisa que ficam perguntando, e por que essa proposta está sendo colocada, é viável, é inviável, até que ponto é viável? Tecnicamente falando, tirando questões políticas. Vamos tirar o ardor da discussão. Assim, eu gosto demais, tenho falado muito de combustíveis, inclusive eu tenho uma live no Jornal O Povo, próxima semana, que vai ser um embate bem, eu diria, maravilhoso com relação a essa temática. Para além das mentiras, eu acho que foi muito infeliz a ida do presidente da Petrobras essa semana à Câmara, porque tem afirmado um discurso e reafirmado um discurso que é ruim. Agora, sim, tem duas perspectivas. O ICMS é o grande vilão por nós estarmos hoje com a gasolina beirando R$7? Não é. E aí, vários estudos já demonstram, fica muito claro que esse ICMS, a alíquota é a mesma.
no Brasil como um todo, praticamente não aumentou nos últimos 5 anos. Nenhuma unidade da federação teve aumento de combustíveis. Ainda bem que eu estou no CRC, porque as pessoas sabem aqui o que é uma substituição tributária, porque muita gente diz, um absurdo o Estado cobrar o preço da bomba. Substituição tributária é o preço para o consumidor final que você projeta. Ou via margem de valor agregado, ou via valor, né, imputado, pauta fiscal. Substituição tributária é assim. Agora, óbvio, isso não mascara o tamanho da carga tributária no Brasil, não mascara isso aqui a gente passei 1 hora, acho que falando aqui, debulhando uma carga tributária que é pesadíssima sobre consumo. Agora tem uma mentira que eu acho que precisa ser elucidada. Porque olha, veja, as pessoas dizem assim, eu vi até um post, né, pegaram o governador eu nem me lembro qual era o governador, e aí colocaram ele com uma vela na mão, e é para falar da energia. Aí disse assim, você sabia, ou era combustível, não me lembro, você sabia que o combustível paga 27% de ICMS, 29%, acho que era a gasolina que eles estavam falando, 29%, enquanto isso o governo federal paga 9%. Eu digo engraçado, vocês sabiam que a União fica com 68% da arrecadação e os estados ficam só com 20%? Porque se o governo estadual que é o grande vilão, cadê esse dinheiro? Esse horror de dinheiro de que a gente está falando, e não o desvirtuamento que a gente sabe que é em termos de comprometimento da arrecadação num ente só. Porque os estados ficam com 20%, 20 e poucos por cento da arrecadação, e são 27 estados, tá, gente? Incluindo São Paulo, que tem 1/3 do PIB, 1/3 da riqueza, está lá nesse estado gigante, e a arrecadação de São Paulo, do Ceará, de Pernambuco, dos 27, dá 20 e poucos por cento da arrecadação total. É óbvio que o governo federal está numa situação muito... Ele, inclusive, foi um governo eleito dizendo que ia ser menos Brasília e mais Brasil. Eu fiz essa pergunta para o Paulo Guedes aqui em Fortaleza. Eu disse, já que Vossa Excelência defende que é menos Brasília e mais Brasil, quando o senhor fizer a reforma tributária, os 68% vai cair para quanto? Eu fiz essa pergunta para ele aqui, lá naquele espaço Coco Bambu, lá na Vigílio Távora. Aí ele disse assim, que pergunta indiscreta. Então, assim, eu acho que existe possibilidade dos estados abrirem mão reverter essa tributação sobre combustível, sobre energia, sobre qualquer coisa. Eu acho que tem que colocar tudo na mesa. A população tem que estar clara onde é que está sendo tributado. Por que está tributando mais aqui? Em que é que poderia tributar mais? Em que é que poderia ter mais repasse da União para os estados? Não adianta a gente tratar as questões pontuais. Quando o estado do Rio Grande do Sul foi muito criticada, né, essa baixa de alíquota do estado do Rio Grande do Sul, até porque, como bem falou o nosso presidente, é um estado que não tem sustentabilidade fiscal. É um estado que tem um nível de endividamento dos mais altos, está entre os 4 estados do Brasil mais endividados. Os estados mais endividados do Brasil, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás. São estados altamente endividados. Como é que a pessoa baixa a alíquota de imposto, gente? Então, essa dinâmica, aí eu não quero dizer que foi uma manobra eleitoreira, não vou entrar nesse detalhe político. Mas eu acredito que é algo que gera uma pressão, porque os outros vão dizer, por que não você? Só que você não traz transparência e clareza para o diálogo. As pessoas precisam, né, ter... Eu acho que tem uma frase não sei se é... Não sei, acho que é do Mário Covas. Ele diz, o povo não escolhe errado. Ele pode só não ter tido todas as informações. Eu acho que é super importante a gente compartilhar, a gente publicizar, a gente ter eu diria, ter um debate honesto sobre as coisas. Infelizmente, qualquer unidade da federação hoje, qualquer estado, gente, qualquer um deles, estruturou a sua base tributária, ele sabe muito bem, com base nas blue chips, combustível, energia e comunicação. 50% da arrecadação está nessas 3. Muitos estados, aqui no estado do Ceará, dá 35%. É o núcleo duro da nossa arrecadação. A gente precisava debater de uma forma mais ampla, porque para a gente é de onde vem a arrecadação mais segura. O restante dos setores é mais complicado, vocês sabem.
Tem uma pergunta aqui sobre uma legislação que ainda está para sair. O Tadeu está perguntando aqui. E o decreto das confecções vai sair? Vai sair. Finalmente nós fechamos hoje, né, eu diria, todo o diálogo que nós empreendemos. Tanto com o pessoal da CDL, liderados pelo Assis Cavalcante, quanto o pessoal da FIEC, Elano, Sindconfecções, liderado Elano, Maicon, Ricardo Cavalcante, enfim. Isso. Nós chegamos a um consenso no tocante essa carga tributária. O decreto está pronto, mas deve ser assinado aí numa solenidade, governador Camilo, FIEC e CDL. Mas deve ser para 1º de outubro, tá, gente? Vamos nos preparando. Tem uma outra pergunta aqui um pouco mais dura também. Está perguntando se você ainda vai contratar a Sebrae para fazer concursos na Cefaz. Tá certo. Acho que sim. Aqui já perguntei. Tem muitas perguntas repetidas, e aí a gente vai passando porque... algumas é apenas constatação. Quem está perguntando quando é que vão resolver o problema da pobreza dos candidatos no concurso da Cefaz. Foi um concurseiro que perguntou, que Antoniel Mendes, ele não aguenta mais porque não consegue mais pagar a internet de tanto pesquisar todo dia. Diga a ele que ele é rico de alma. Tem também perguntas aqui do Roger. Não. Repetindo. Bom, o pessoal tem muitas perguntas, isso aqui você vai verificar depois, porque tem algumas perguntas, muitas delas repetidas, eu já li. Depois eu faço Ela está perguntando em relação à questão do IPVA sobre os jatinhos. Por que não, os estados mesmo não tomam a decisão de tributar o IPVA sobre jatinhos e iates? Eu fiz até um vídeo sobre esse assunto e mostrei uma tabela sobre isso aí. Os jatos, enquanto a carga tributária de automóveis gira na faixa de 126%, a carga tributária de jatinhos no Brasil é na faixa de 14%. É uma diferença monstruosa. Isso somando todos os impostos, União, Estados, município, 14% apenas, enquanto de um automóvel é 126%. Primeira coisa, não achemos que isso aí é à toa não, viu, gente? Isso aí é moldado para ser assim, tá certo? Né? É importante a gente saber o direito, eu sou jurista, o direito, ele é um instrumento de poder, tá claro? Isso é importante. E assim, por que os estados não fizeram? Os estados já fizeram. Se você abrir a lei do estado do Ceará de IPVA, tem lá a previsão para cobrar de aeronaves e embarcações. Embarcações. Agora, o que foi que aconteceu? Os estados que empreenderam essas alterações nas suas legislações estaduais foram com base em quê? Na minha tese se alguém ler meu livro, tem um capítulo que eu trato especificamente disso. A Constituição outorga aos estados a competência para instituir impostos sobre propriedade de veículo automotor. O que é veículo automotor? Os estados disseram, não, um carro é um veículo automotor, um avião também é um veículo automotor, transporta pessoas e é autopropulsionado. Uma embarcação também é um veículo automotor. Os estados foram lá e exerceram a sua competência tributária plena. Muitos estados da federação. Alguns entraram no Supremo Tribunal Federal para dizer, não, Supremo, por uma interpretação histórica, e aí eu faço toda essa reminiscência no meu livro. O IPVA, ele veio de uma taxa rodoviária única, que era a TRU, que veio não sei de quê, que veio não sei de quê, que veio não sei de quê, que na verdade veio para veículos, carros. Porque era uma taxa, né, num sentido, conectada com a questão da utilização das rodovias. Ela foi criada na época para a construção da Transamazônica. Pronto. Enfim, tem todo um arcabouço histórico. Então, o Supremo, a pretexto de dar uma interpretação histórica, de dizer por quê, ele rasgou a Constituição. A decisão do Supremo, cada nova Constituição, gente, ela inaugura um novo país. A Constituição, ela é um ato absolutamente revolucionário.
E o Supremo não deveria ter olhado para trás. Ele deveria ter visto o que está no texto. No texto está dizendo que é veículo automotor. Veículo automotor cabe carro, cabe embarcação e cabe jatinho, cabe avião, cabe tudo. Isso. Mas o argumento retórico que serve para tudo e que diz que a história que acabou e tem poder para dizer e diz mesmo. Enfim, discordo, sempre discordei. Acredito que nós já poderíamos estar tributando, mas mesmo assim, já está no Congresso Nacional há muitos anos, décadas eu acho, a chamada PEC dos Jatinhos, que jamais foi aprovada também. Tem duas perguntas. Uma é dos internautas aqui, que são muito importantes, e depois uma minha. É verdade que o ICMS substituição tributária vai acabar em 31 de 12 de 2021? Quem está fazendo essa pergunta é Dalvaneide Siebra, não sei. Desconheço, para mim. Eu também desconheço. Eu estou achando que ela pode estar falando do benefício do comércio. Deve ser aquele benefício que estava lá, que era, da Lei Complementar 160. Exato, eu acredito que está sendo julgada aí. A substituição tributária, gente, ela não, assim, ela é uma forma de tributar que ajuda infinitamente os fiscos e ajuda, eu acho que é uma forma de facilitação também de cumprimento por parte dos contribuintes. Apesar do julgamento recente do Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário 593-849, que foi muito desfavorável para a gente, aquela questão do cobrado a mais, devolve, cobrado a menos, fica como, né? Apesar daquilo dali, que foi um chute na estrutura do STF, é um instituto muito longevo. Agora, se a colega está falando aí, né? Vai acabar o benefício fiscal que é dado para o comércio, por conta da Lei Complementar 160 de 2017, no ano de 2022, diria o quê? No estado do Ceará, assim, no CONFAS, nós temos sido sensíveis aos pleitos do comércio para prorrogar por mais 5 anos, tá? E aí, não é a unanimidade dos estados fortes, como por exemplo, São Paulo é contra a prorrogação desse benefício fiscal, então cairia toda essa sistemática que tem de benefício fiscal, de regime especial, que a gente assina, para atacado, morria, tá? Ia para uma sistemática tradicional. Mas eu acredito que a tendência no Congresso Nacional é que seja aprovada. Isso. Aprovado o PLP 5. Tem duas outras perguntas aqui, antes que eu faça a minha. Por que a Secretaria da Fazenda não coloca o gás butano na cesta básica? Boa pergunta. Podemos fazer conta para isso. O que é importante a gente saber também? A decisão de expandir benefício fiscal, ela é uma decisão que precisa estar lastreada conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, tá, gente? Cada vez que você dá um benefício, artigo 14 da LRF, Lei Complementar 101, você precisa dizer, ok, você vai abrir mão desse tributo e você vai tirar de onde? Você vai aumentar o quê? Ou vai aumentar a arrecadação onde? Não é uma coisa de graciosidade, porque as pessoas, às vezes, acham que simplesmente dar e não. Especialmente em anos mais difíceis, acho que esses tempos que a gente vive são tempos difíceis, mas compreender, a Cefaz, todas as vezes que nós temos alguma medida desoneratória, é só olhar na mensagem de lei. Nós calculamos o impacto e dizemos de onde é que nós precisaremos tirar. Agora, eu acho que é uma questão bem controvertida antes, mas é uma ideia que leva para fazer cálculo e ver quanto é que seria o impacto. O Paulo Gomes fez uma pergunta bem humorada aqui, que eu vou ler porque achei bem interessante. Como nós, cidadãos, podemos deixar de ser meros figurantes dessa série da Netflix e passarmos a ser atores coadjuvantes, pelo menos atores coadjuvantes? É uma pergunta dele bem interessante sobre essa questão do que você falou da série Netflix da reforma tributária. Assim, é uma pergunta, né, que parece engraçada, mas ela é uma das perguntas mais complexas. Talvez seja a pergunta mais complexa que foi feita hoje. Porque essa pergunta dele na verdade, está querendo dizer o seguinte: como é que a gente se torna cidadão? Isso. Então, assim, é algo que não tem... É o wicked problem, né? Um problema complexo, desses problemas adaptativos. Nós temos um problema no Brasil de déficit democrático muito grande. Né? Você vê uma parcela expressiva, né? Assim,
salta aos olhos da nossa população, defende ditadura, gente. Então, né, a gente ainda está com algumas questões que são bem a priori de um modelo, de uma democracia, de algo em que a gente está falando em diálogo, né? Então, ser cidadão, ele pressupõe, eu diria, outro patamar, talvez, de sociabilidade, outro patamar de educação, outro patamar de consciência. Mas essa pergunta dele é extraordinária, viu? Karina Pinheiro está perguntando aqui, quando vai ter concurso para auditor adjunto? A partir de 2022. A ideia é depois lá para março de 2022. Voltando ao assunto reforma tributária, o Pedro Abreu está perguntando, com a reforma tributária, como fica a questão das empresas que possuem benefícios fiscais, a exemplo do FDI, PCDM, entre outros? Os benefícios fiscais hoje estão garantidos por conta da lei complementar até 31 de dezembro de 2032. Tá? Isso aí é algo que já está no ordenamento, o Estado de Ceará já internalizou, todas as unidades da federação acabaram internalizando os seus benefícios industriais. Todas as propostas de reforma tributária que aí estão, Eliezer, visam a neutralidade do imposto. Então, se acaba com essa questão de benefício fiscal. Quem tem e fica até 2032, em tese, né, com direito adquirido, mas quem não entrou, também não entra mais, e aí a gente sedimenta, né? Isso é importante, talvez, hoje você tem o ICMS, quando vem aquela lei de transparência tributária, eu odiei aquela lei, fui muito crítica à época, porque eu dizia, Robson, você que é um cara que conhece tributação, conhece carga tributária em empresa, você acha que é um exercício simples, com guerra fiscal, com tudo que tem Estado, gente, que às vezes dava benefício em regime especial, não era nem decreto, tem várias unidades da federação que agem dessa forma. Era uma coisa bem informal. Você acha que é humanamente possível você dizer quanto é que é a carga tributária que tem num determinado produto e jogar na nota fiscal? Um contribuinte tem um tratamento, o outro tem o outro, o outro tem o outro, o outro aqui, do Ceará é um, do São Paulo é outro. Às vezes dentro do mesmo estado você tinha tratamento diferenciado. Isso. Como o diabo é que você está dizendo que você vai colocar numa nota fiscal, na canetada, tu calcula a carga tributária que tem aplicável a um determinado produto? Só quem não é do ramo para dizer um negócio desse. Então, assim, eu acho que essa questão da neutralidade tributária, e aí o ICMS é calculado por dentro, talvez nos trouxesse a possibilidade até de reduzir nominalmente o imposto. Porque o grande problema, gente, é quando você vê alguns pagando e outros não. Esses alguns que vão pagar uma carga muito elevada. E quem não está pagando? Se começasse a pagar, se nós diminuíssemos o tamanho da sonegação no nosso país, a gente ficou horrorizado com a corrupção, não foi no nosso país? Segundo dados do IBPT, a sonegação no nosso país é 9 vezes a corrupção. Vou repetir, a sonegação no nosso país é 9 vezes a corrupção. E a gente ficou de queixo caído naquela época, Lava Jato, e você ficava, gente, como é que faz um negócio desse? Como é que faz umas cifras dessas, não é isso? Pois a sonegação é muito pior. Se todo mundo pagasse, qual que seria a carga tributária? Eu acho que é isso que a gente deve tentar, né? Bom, tem mais algumas perguntas. Eu não vou mais fazer aquelas de concurso, tem várias aqui, Vou mas... fazer mais duas para não cansar o povo. Eu vou falar só das perguntas que estão relacionadas com o tema, que é uma interessante aqui, do Regis Silva Coelho. Diz, no caso da aprovação de uma reforma nos moldes apresentados, né, que saia uma que resulte de tudo isso daí, qual seria o principal desafio hoje aos olhos da Cefaz Ceará? O maior desafio hoje dos fiscos, nós já estamos conscientes, é de que forma a gente vai modelar sistemas, porque mudava totalmente o paradigma. Hoje a gente já tem um pontapé inicial excelente, que é a nota fiscal eletrônica. Gente, a gente fala muito do Brasil e muita coisa, né, realmente nos constrange, mas o modelo de nota fiscal eletrônica do nosso país é extraordinário. Vem gente do planeta todo copiar o modelo de nota fiscal eletrônica do nosso país. Então a gente tem um a priori que é fundamental. Agora a gente ia ter que ter uma mudança em termos de sistema extraordinária. O que eu consegui colocar tanto no projeto do senador Roberto Rocha, quanto no projeto na MC 192. Em 2019, eu tive a oportunidade de estar na Coreia do Sul. Visitei a Coreia, lá o fisco da Coreia,
que é um dos modelos mais eficientes em termos de arrecadação do planeta. Performance de arrecadação de quase 92%. E o que é que eu descobri? Que eles têm uma conexão com o sistema bancário extraordinária. E isso nós estamos colocando na nossa proposta de reforma tributária. Aí você vai precisar fazer um sistema muito pesado, robusto, que junte tanto fisco, contribuintes e sistema bancário. Era a pergunta que eu ia fazer, conselheiro Elias. Se vai ter refis esse ano. Já estão me perguntando aqui os clientes. Vou postar aí. Pergunta à secretária se vai ter refis. Eu estava achando que tinha alguém... Vocês estavam dormindo, que ainda não tinham me feito essa pergunta, viu? Todo 10 entre 10 me perguntam isso hoje, né? Gente, assim, Ceará tem tido uma postura, né, eu diria, firme contra o refis, porque a gente acredita que essa toada do refis, ela é uma toada que não realiza justiça. Porque, tipo, pô, tem contribuído, eu já fui interpelada várias vezes, Fernanda, eu fiz um empréstimo para pagar o imposto, vem depois vocês fazem um refis, pô, né? Então é injusto, porque é uma parte expressiva dos nossos contribuintes recolhem voluntariamente, e a gente sabe o que é carga tributária nesse país. Então, assim, a nossa lei proibindo refis, né, no estado do Ceará, ela está vigente no estado até o começo do próximo ano, tá certo? Até 2022. Vamos esperar mais um tempo, né? Talvez, quem sabe, isso, né? A grande preocupação é que essa lei, a vigência dela é até junho de 2022. E a preocupação seguinte a isso é que 6 meses antes, pela lei eleitoral, não pode haver nenhum tipo de refis. Então, a preocupação está em relação a como pode acontecer uma lei obedecendo como pode haver um refis obedecendo essas duas leis. A lei estadual que está posta até junho de 2022 e a lei eleitoral que proíbe, a partir de abril de 2022, qualquer tipo de benefício nos estados. Então, é essa preocupação em relação a isso daí. E depois você pode responder, porque tem uma pergunta que eu vou fazer na sequência, que é muito cara para você, essa pergunta, e é um assunto que você gosta muito, eu sei, com certeza, que o Cleberson Vasconcelos está perguntando como vai ser a evolução do contribuinte pai d'égua quanto ao início das contrapartidas. Gente, o Pai d'Égua, realmente, sou apaixonada pelo Pai d'Égua, eu acho que é o grande projeto da nossa gestão, porque é um projeto que não é o projeto em si, não é ter o sistema disponibilizado, mas é ter dado passos, eu diria, passos efetivos na mudança de cultura da Secretaria da Fazenda, especialmente no nosso relacionamento com o contribuinte. Essa mentalidade de beligerância, eu diria, de litigiosidade, isso não cabe mais no Brasil, não cabe mais no Ceará, isso não cabe mais em parte nenhuma. Os sistemas, modelo do mundo hoje, são sistemas que tratam fortemente conformidade tributária, monitoramento, cumprimento voluntário, né, das obrigações. Óbvio que eu sou consciente que não se muda, ninguém muda cultura, ninguém muda mentalidade em uma gestão. Tá? Mas eu acredito que nós jogamos sementes e já temos colhido, eu acho que isso aqui é um espaço também que clarifica isso, muito um diálogo aberto, transparente, enfim, e altivo com vocês, recíproco, né? Eu acho que isso é uma grande mudança naquilo que a gente tem compreendido como o papel do fisco, como o papel do serviço público, como o papel da sociedade. Agora, o Pai d'Égua, ele já trabalhou alguns indicadores, já vamos avançar para outros indicadores. Nós começamos o projeto que está sendo assinado até sexta-feira. O novo Big Data da Secretaria da Fazenda, esse Big Data vai ser uma transformação absolutamente revolucionária na forma como a gente enxerga os nossos contribuintes. E o Pai d'Égua, ele está em todas as etapas do Big Data. Nós vamos ver de frente para trás, de trás para frente, do avesso, de todo jeito, gente. É um sistema muito potente,
é um projeto grandioso e é um projeto transformador na Secretaria da Fazenda. Então, mais e mais a gente vai ver coisas que o pai d'égua vai poder consumir. Secretária, encerrando as perguntas, o Robson não tem mais uma, e tem uma que é o seguinte. Primeiro, parabenizar, que eu sabia que essa é uma evolução natural que ia acontecer. A Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Receita Federal, os órgãos públicos, entes públicos de um modo geral, com a infinidade de dados que já tem hoje dos contribuintes, que já dispõe desses dados, está fazendo uma revolução. E aí o que os contribuintes, os contadores, eles pleiteiam bastante, é que essa evolução e essa revolução que o fisco pode causar, é que ela não seja tão perversa, eu diria assim, com os contribuintes, com os contadores, por conta das novas técnicas que o fisco está encontrando para identificar possíveis falhas. E uma das coisas que eu coloco para poder exemplificar o que eu estou dizendo, é toda agora a gama de indicadores que o fisco está buscando dentro dos registros da escrita fiscal digital, dentro dos campos da escrita fiscal digital. E aí um dos pontos que eu gostaria de colocar, algumas a gente já pediu através do CONDECOM, e outras surgiram mais recentemente, que é a questão da substituição tributária carga líquida interna, que muita gente não fez esse cálculo porque achava que o imposto estava pago, não tinha visto nas notas fiscais, e o fisco está descobrindo isso e cobrando dos contribuintes, daqueles que têm, inclusive, termo de acordo, regime especial. Então, o pedido que muita gente faz, os contadores, porque acaba recaindo nos contadores, porque essa conta, esse cálculo, esse juro, essa multa toda, por questões contratuais, acaba recaindo no contador que não fez o cálculo e a empresa tem que pagar. O problema todo já que isso não está previsto no regime especial, esse atraso de recolhimento, como uma perda do regime especial, o pleito que todo mundo tem feito é exatamente para manter o regime especial, portanto, os cálculos serem dentro do regime especial, já que está havendo uma cobrança, nos últimos dias, dezenas, centenas de empresas estão sendo cobradas dessa diferença. Então, é isso que os contadores, mais os contadores, do que os próprios contribuintes, porque essa conta acaba saindo para o contador. Em relação a esse cálculo de notas que eles desconheciam que o imposto não estava pago, mas o fisco acaba rastreando desde a origem e acaba descobrindo essa substituição tributária não recolhida anteriormente. É um pleito que os contadores fazem para que isso seja observado nessa interpretação, dentro do monitoramento, obviamente. É isso que está se buscando dentro do monitoramento. Que perde Vocês na já hora... protocolizaram isso no CONDECOM? A gente vai fazer isso na reunião de amanhã. Eu estou te antecipando, mas a gente vai ser feito esse pleito oficialmente na reunião de amanhã, para que seja observado isso dentro do monitoramento, que ele, ainda dentro do monitoramento, possa continuar com os benefícios do regime especial. Entendeu? Eu acho que é importante, e eu acho que essas mudanças pelas quais a gente está passando vai dar cada vez mais visibilidade para absolutamente tudo. Isso. Então, gente, eu acho que eu sei que a situação do contador ela é muito difícil. Porque é uma situação de meio, né? Ele está entre duas realidades e, logicamente, ele precisa fechar toda essa questão da escrituração, se responsabiliza por aquilo. Mas é muito importante, talvez que eu acho que a responsabilidade não é nem tanto de vocês. Muitas das vezes, né, as pressões para baixar a arrecadação, o volume arrecadado, mas cada dia que passa, esse sentido de profissionalismo, de transparência de dados, de compartilhamento, vai tornar inviável práticas que certamente podiam ser mais comuns, aceitáveis. E hoje eu entendo, eu compreendo perfeitamente, mas eu acho que foi tipo aquela coisa que meio que se pagou para ver. Será que algum dia vão ver? Será que... E certamente, por exemplo, o decreto 29.560 é de 2008. Quanto de tributo não deve ter sido perdido, porque isso aí não foi dado um zoom
De 2008 para cá, nós temos 13 anos, né, gente? Por mais que o fisco venha cobrar, é cobrar os últimos 5 anos. O maior prejuízo certamente ficou para o fisco. Então, como sempre, eu compreendo, sou sensível, e aquilo que a gente puder fazer agora, eu acho que a gente precisa estar no outro patamar de consciência. Eu garanto a vocês, e assim, a Cefaz, nesse projeto Big Data, vai continuar na mesma premissa do CIGET. Está aqui uma das colaboradoras aqui do nosso CIGET, que é a Alzira, né, uma grande contadora nossa. E o CIGET, ele é uma plataforma em que o contribuinte vê tudo. Nós queremos que vocês vejam tudo, porque a gente vai estar tentando ver o máximo possível. E certamente a gente não quer nem um centavo a mais, mas o fisco vai atrás, porque estão todas as urgências aqui que a gente está falando, que a gente precisa dar conta, e acreditamos que isso vem para o bem comum. Então, ok. Mas Bom, sensível. tem uma pergunta aqui do Paulo, mas eu vou aproveitar que ele está aqui e ele mesmo pode fazer a pergunta. Foi você que fez a pergunta, Paulo? Por favor, você pode fazer essa pergunta aqui para ela. Eu achei bastante interessante e você mesmo faz a pergunta, ok? Boa noite, eu sou o Paulo Gomes, que fez a outra pergunta. Eu não sabia que ia ser aberto para... A pergunta mais brilhante da noite foi você. Obrigado. Paulo. É a pergunta de um cidadão. E também, como cidadão, queria fazer uma pergunta sobre a confiabilidade, a característica qualitativa que você colocou como a principal nesse processo, né, da tributação. O que o Estado do Ceará vem fazendo para que essa a confiabilidade possa ser efetivada junto ao cidadão, junto a todos nós? Excelente pergunta, excelente. Hoje de manhã eu dei uma palestra no evento do Fisco falando sobre lideranças femininas. E as pessoas acham que liderança feminina é liderança de mulher, não tem nada a ver. Liderança feminina, ela tem a ver, não é com gênero, ela tem a ver com forma de agir. Os homens têm um quê de feminino dentro deles, e eu acho que grande parte dos problemas que a gente vive hoje é por ter negado tanto tempo esse caráter da sensibilidade e desse feminino que há em qualquer um de nós. A confiança, e eu falei, minha palestra toda, ela não é uma palestra de um secretário de Fazenda tradicional. O secretário de Fazenda tradicional, ele vai falar de números, vai falar de arrecadação, ele vai falar de... eu acho que isso daí, e não estou tirando o mérito dos colegas que eventualmente tenham essa percepção, mas eu acho que a gente vai precisar fincar em coisas mais valorativas, porque número a máquina vai resolver melhor do que eu, melhor do que qualquer um de vocês aqui, gente. Não duvidemos disso. Resolver os problemas humanos, aí é que está o quê da questão. Porque nós pretendemos ser humanos, mas em que medida nós somos? E a confiança, ele é um caractere que sempre ficou de lado. É de menos importância. Confiança, isso é uma coisa... Tudo que está associado a esse cuidado, geralmente é desprezado. O trabalho manual, ele é desprezado na nossa cultura. Isso aí é algo que é a realidade, gente. Nós nos focamos nos trabalhos intelectuais, objetivos, até a inteligência, a forma de você identificar inteligências. Está tudo na cultura da gente. A confiança é aquilo que a gente acha, não, jamais, isso lá é importante. Que é quando a gente pega os sistemas mais bem estruturados do planeta e pesquisas de universidades renomadas demonstram que a confiabilidade é o caráter mais importante dentro da Secretaria de Fazenda. Então, se um secretário ele for safo, se ele for inteligente e se ele quiser maximizar a arrecadação, o negócio dele não é ir com medida coercitiva. De que forma eu torno o ambiente mais confiável, porque se as pessoas confiarem mais, vão pagar mais. É simples assim. De que forma a gente estabelece confiança, Paulo? Eu acho que é tudo isso que a gente está fazendo, é um conjunto de coisas. Transparência, eu acho que traz confiança. Transparência é um requisito que está super na moda e que tem tudo a ver com confiança. Integridade. Né? O que é ser íntegro? É você fala, o que você fala é o que você faz. Como é que é essa atuação do agente fazendário, do auditor, né? Como é que tem sido a postura desses agentes fazendários, como é que tem sido a postura desses servidores públicos em termos de integridade. A gente hoje trabalha integridade na Secretaria da Fazenda diuturnamente. Os valores. De que forma a gente consegue dialogar
Porque, veja, muitas das vezes, das pessoas que hoje a gente, assim, a pessoa que pensa diferente da gente, você é inimigo, né? Você afasta. Mas nós vivemos em sociedade, nós acreditamos na democracia. Então, de que forma a gente consegue? Eu entendo, o Eliezer me trouxe esse caso aqui de vocês. Eu sei que não era uma coisa intencional, uma teoria da conspiração, vou fraudar o fisco. Não está nada nesse sentido. Se a gente tivesse um pensamento só de rechaçar, eu dizia, não, você tem que pagar com multa e juros, tudo que tem direito. Mas existe alguma forma, o que não significa que isso dê abertura ou dê margem para a sonegação, ou para isso ou para aquilo. Então, eu acho que é estabelecer esse diálogo no sentido de confiança. Mas a confiança ela precisa ser tratada dos dois lados. O fisco precisa ter ações que tragam essa possibilidade de um cumprimento voluntário, mas os contribuintes precisam ter um engajamento também de cumprir suas obrigações da forma correta. Não pode ser uma via só de mão única. Aí eu acho que é nessas pequenas coisas, sabe, Paulo? Eu acho que nenhum de nós aqui está sendo chamado para coisas megalomaníacas ou extraordinárias, não. Todo dia na Cefaz eu chego lá e com muita tranquilidade, com muita humildade, digo, eu vim aqui fazer só o arroz com feijão, porque eu tenho certeza que se eu fizer um arroz com feijão bem feito, já vai ser transformador em muitas perspectivas. Porque às vezes a gente quer fazer o extraordinário, mas não faz nem o básico. Atendimento é coisa fundamental. Eu não atendo bem, reconheço que a gente precisa evoluir muito em termos de atendimento. Como é que a gente cria confiança, transparência e tal, se a gente ainda tem o que evoluir em termos de atendimento? Estou sempre escutando. Sei que não está bom, sei que precisa evoluir. Mas eu acho que são passos, né? A gente vai numa ansiedade, eu tenho uma ansiedade extraordinária, né? Porque eu sou imperativa, quero mudar e tal, mas as coisas eu já aprendi que tem um tempo, que a sociedade tem um tempo, o serviço público tem um tempo, os contribuintes têm um tempo. Não dá para ser tudo a jato, né? Mas a gente não pode dizer também que já não avançou. Mas de tráfego tivemos mais de 500. 525 trafegaram aqui dentro do YouTube, né? Fora o pessoal que está aqui. E, assim, agora é agradecer a secretária pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, bater esse papo, trocar essas ideias, se disponibilizar para ser parceira também da nossa classe, que, enfim, tem uma relação muito forte com a Secretaria da Fazenda. Reiterar o nosso pleito, né? Em relação ao nosso assento no CONAT, que já foi formalizado, mas que continua com esse objetivo de que seja concretizado, né? Te agradecer, te parabenizar pela palestra, parabenizar pelo teu trabalho à frente da Secretaria, né? Como um exemplo aí de gestora, com essa visão não só econômica, mas social, do papel de um servidor público, como você é, e a gente se sente muito feliz em ter você à frente da Secretaria. Espero que lhe aproveitem aí por muitos anos essa sua capacidade, essa sua inteligência, essa sua maneira de enfim, dialogar com todos os atores da economia do Estado. Tá? Muito obrigado. A casa sempre é sua. Eu que agradeço. Obrigada. Valeu. Boa noite a todos. Obrigada. Pessoal, boa noite aí para vocês, né? Voltem com Deus.